Olá, sou Viviane Bernardes, sou terapeuta holístico e hoje nós vamos conversar sobre uma das modalidades das terapias complementares. Eu indico para você, se não assistiu ainda, assistir o meu outro vídeo em que eu explico o que são as terapias complementares, quais os objetivos e as principais diferenças entre terapia complementar e a medicina convencional. Até porque isso vai servir de base para ter um entendimento melhor sobre a modalidade que eu trouxe hoje e sobre outras modalidades que eu vou trazer e que nós vamos conversar. A modalidade que eu trouxe hoje, para alguns, é místico e é esotérico. Porém, eu vou trazer um olhar diferenciado, mais científico em relação a essa terapia, que chamamos de cristaloterapia, também conhecido como cristalterapia, gemoterapia e litoterapia. Todas essas questões são apenas nomenclatura, porque todos eles, a nossa principal ferramenta terapêutica vai ser os cristais. Então eu trouxe aqui um cristal de quartzo, porque o quartzo é mais conhecido, né? A maioria das pessoas conhecem. Essa aqui é uma peça natural. E por que eu digo natural? Porque existem os cristais feitos em laboratório. Isso é uma coisa que nós vamos conversar hoje. Então, como que os cristais interagem na nossa vida? Como que eles servem de ferramenta terapêutica? O que eles vão ajudar na nossa saúde? O que eles vão ajudar no nosso bem-estar? Então, para que a gente consiga compreender isso, a primeira coisa que eu quero explicar é que os cristais, eles são naturais. Assim como uma planta tem uma formação e a planta vem da terra, por incrível que pareça, algumas pessoas não sabem que os cristais também vêm da terra. Por quê? Porque no nosso cotidiano nós vemos mais os cristais em formatos de joias, em adornos, como enfeites. Aí a gente entra nos estabelecimentos e vemos aquelas pedras bonitas, as drusas, mas as pessoas não sabem que ali está sendo feito um processo terapêutico no ambiente, está sendo trabalhado energeticamente aquela pedra, aquele cristal. Então, vamos falar sobre a formação do cristal. O cristal vem da terra, assim como as plantas. A diferença é o processo de formação, que a planta é do reino vegetal e os cristais vêm do reino mineral, ou seja, eles são formados por minerais e outros gases que se cristalizam e onde formam as pedras, né? Ficam cristalizadas as pedras de cristais. Mas como que eles interagem conosco? Então, ao longo do tempo, foram feitos estudos científicos e descobriu-se que além dessa semelhança com o ser humano, deles possuírem minerais na sua fórmula, assim como nós também possuímos minerais no nosso organismo, eles são grandes condutores de energia. E assim eles começaram, sim, a ser usados na indústria, a exemplo do relógio de quartzo, alguns utensílios mais modernos, como chapinha para cabelo, que usam turmalina, secadores de cabelo. Também existem colchões em que é colocado entre eles as turmalinas, porque elas promovem o relaxamento e o equilíbrio bem efetivo. E além disso, existe o Dr. Sérgio de Oliveira, que ele fez uma descoberta muito importante, muito interessante e relacionado aos cristais e em relação com o corpo humano. Rapidamente, a história desse médico para que a gente possa compreender aonde que ele chegou nesse elo entre o ser humano e o cristal. Então, é um médico que tratava esquizofrênicos. Então, ele iniciou uma pesquisa na glândula pineal
né, que é uma glândula que fica bem aqui no centro da nossa cabeça, que é do tamanho de uma ervilha e tem uma importância significativa para as nossas glândulas endócrinas. Então, o que ele fez? Os pacientes esquizofrênicos com que ele trabalhava, e à medida que eles foram desencarnando, ele começou a fazer estudos nessas glândulas. E a descoberta foi que dentro dessas glândulas, a glândula pineal, existe micropartículas de cristais, ou seja, nosso próprio organismo fabrica cristal, e ainda numa glândula super importante que fica bem no meio do nosso cérebro. A partir da descoberta de cristais na glândula pineal, essa descoberta do Dr. Sérgio de Oliveira, ele continuou com suas pesquisas e conseguiu identificar que quanto mais cristais dentro da glândula, mais acesso essas pessoas tinham às outras dimensões, a outros mundos. E quanto menos cristais fabricados nessa glândula, menos a pessoa tinha acesso a outras dimensões. Mas por que eu tô falando isso? Por que eu abri esse parênteses? Porque nós mesmos já fabricamos cristais no nosso organismo. E além disso, temos os minerais. E além disso, o cristal também, a nível energético, é condutor de energia, assim como já foi constatado que o ser humano também, da física quântica. Então começou a ficar muito fácil a perceber por que eles interagem conosco tão facilmente e dão resultados tão facilmente, tão efetivo e tão rápido. Porque sim, para quem nunca fez um tratamento com cristal, não tem ideia de o quanto rápido eles agem no nosso organismo. Eles ajudam a curar doenças, ajudam em patologias, ajudam no físico, ajudam no mental, ajudam no emocional e trazem um equilíbrio bem significativo, sim. E para a medicina convencional, o cérebro é uma peça super importante no organismo, que é o condutor de tudo, que é o que envia as enzimas para o nosso sangue, que controla os nossos pensamentos através de estímulos elétricos. As máquinas que temos nos hospitais, como o aparelho de frequência cardíaca, comprova isso. E uma parte importante também é salientar que muitos instrumentos cirúrgicos são usados cristais como condutores de energia, principalmente os aparelhos que são formados a laser, têm quantidade de cristal para fazer essa condução energética. E aproveitando que estamos falando sobre a energia através da física quântica, que já foi comprovado através de experimentos científicos sobre o eletromagnetismo, e é aí onde o cristal atua sobre ondas eletromagnéticas, fazendo a condução das nossas energias através dos nossos chakras. Vou falar sobre os chakras aqui nesse vídeo, quem sabe numa próxima oportunidade, porque senão o vídeo vai ficar um pouco mais extenso. E o grande objetivo mesmo é falar sobre os cristais e sobre a terapia, para que você possa ter um entendimento de que tem todo um estudo e pode parecer, como eu falei no início do vídeo, uma coisa mística, esotérica. Muita gente fala do pozinho do pirilim-pim-pim como se fosse mágica, bruxaria ou macumba. Então, o uso dos cristais tem um fundo bem científico e tem um porquê. Por que eles interagem assim conosco? Então, tudo que eu tô falando aqui é baseado em estudos e principalmente nas terapias que eu faço, nos resultados que eu tenho com os cristais. Isso eu posso garantir, eles são bem efetivos, são bem rápidos. Realmente parece, eles são tão rápidos que parece milagre.
Claro que nós não vamos dar ênfase a milagres, porque eles sozinhos eles não fazem milagre. Você tem que ter uma interação com eles, você tem que passar por um processo terapêutico. Não é de um dia para o outro que as coisas acontecem e que tudo se resolve na sua vida, não é por aí. O único milagre que o cristal pode fazer é, através do eletromagnetismo, equilibrar as suas energias, harmonizar o seu corpo, a sua mente, o seu espírito, fazendo com que você encontre o seu próprio milagre que está aí escondido dentro de você mesmo. Aí sim, eu vou concordar e vou dizer sim. Neste sentido, eles fazem milagre. Mas não é uma coisa assim, eu vou adquirir uma pedra de cristal e eu vou deixar ele lá no cantinho, na gavetinha, e ele vai trabalhar por mim. Não, não é assim. Existe uma interação de você com seus corpos sutis, com as suas emoções, junto com a pedra do cristal. Até porque se ele trabalha por eletromagnetismo, ele estando longe de você, ele não vai atingir o seu campo energético. Agora, se você quiser trabalhar o ambiente, aí sim, tudo bem, ele pode ficar ali trabalhando o seu ambiente. Mas se você quer uma cura para o seu corpo, para a sua emoção, para o seu psicológico, ele deve estar junto, perto do teu corpo físico, perto da tua energia. Aí sim, ele vai fazer um trabalho bem efetivo. Falando da parte prática da terapia com cristal, como que ela acontece? Ela acontece da seguinte forma: nós podemos usar eles no dia a dia em forma de anel, de pingente, de pulseira. Podemos usar eles somente a pedra, digamos como um amuleto. Podemos usar como cordão, que vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu uso o meu cristalzinho aqui. Podemos usar em forma de elixir de cristal. Podemos usar no ambiente, para trabalhar o seu ambiente. E claro, é importante que você estude. Se você quer fazer uma terapia com cristal, procure um profissional que entenda do assunto. Caso você não queira procurar um profissional, estude bastante, porque o cristal, ele vem, tudo bem, ele vem da natureza, mas assim como as plantas vêm da natureza, e nós temos que ter um certo cuidado, porque algumas são venenosas, algumas nós não podemos ingerir, algumas nós só podemos usar de forma externa. Acontece com cristais também. Alguns têm produtos químicos na sua fórmula em que a gente não pode usar, porque pode dar uma alergia. Não pode ser feito em forma de elixir, porque pode ser venenoso e desintoxicar o seu organismo. Então é importante que você estude, que embora ele trabalhe de forma energética, deve haver um equilíbrio. Então, se você se interessa, se você gosta, estude ou procure um profissional que vai lhe indicar a pedra certa para o seu problema, para o que você quer resolver. Então, pessoal, esse vídeo foi feito para que vocês tenham uma compreensão mais científica sobre o mundo dos cristais, fugindo um pouco do misticismo, do esoterismo, falando de uma forma mais terapêutica mesmo, da forma que eles agem na nossa saúde, no nosso bem-estar, no nosso equilíbrio. E conforme as experiências que eu já tive com as consultas com as pessoas em que eu indiquei o tratamento, elas saem sempre muito contentes, porque os resultados são rápidos e são efetivos. Então eu convido vocês a, se tiverem dúvidas, por favor me pergunte, eu vou ter o maior prazer em responder. E nos próximos vídeos nós vamos abordar alguns cristais, nem que sejam os principais, os mais usados, as propriedades, onde deve usar, como deve usar. Eu vou deixar também aqui a minha página no Face, Universo Cristalino. E tanto no blog quanto na página do Face, Universo Cristalino,
tem bastante informação sobre os cristais. No blog tem toda a pesquisa do professor Sérgio de Oliveira. Também fala um pouquinho sobre metafísica da saúde, porque, como eu falei, os cristais sozinhos não fazem milagre, eles apenas ajudam você a se encontrar. E a metafísica da saúde também é uma ferramenta muito interessante e que a gente pode unir com qualquer outra modalidade terapêutica. Então, muito obrigada pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.